Alice, tudo bem? Bora para mais um bloquinho aqui sobre codependência emocional, baseado no livro maravilhoso, best-seller mais vendido no mundo sobre codependência emocional. Vamos estar abordando aqui o que a Melody fala sobre o seguinte tema: essa é a sua vida, como quer vivê-la? O primeiro ponto que ela traz aqui no livro é a seguinte: você não estará desligando-se por ele ou por ela, e sim por você mesmo, para se entender, se olhar e se ouvir. Em qual sentido? Melody aqui está propondo uma nova visão de vida, uma nova visão do eu, do seu próprio self, né? De você se olhar, de você se entender e entender no sentido de que quando você se desliga do outro, para de corresponder às necessidades do outro, você não está impondo uma maldade ao outro, um castigo ao outro, mas no sentido de você preservar a sua sanidade mental, no sentido de você fazer por você, no sentido de você se entender, você se olhar e você se ouvir. Porque quando paramos de fazer pelo outro, né, em demasia, em excesso, mas sim com equilíbrio, né, e a gente passa a se olhar, a gente tem que entender que a vida foi feita para ser vivida, né? Então ela propõe isso no sentido de se desligar do outro para se entender, para se olhar, para se ouvir. E aí ela propõe uma seguinte implicação, observação. Ela dê aqui um exemplo de um coro, né? Ou seja, um coral cantando. Se uma pessoa desafinar, então necessariamente se uma pessoa desafinou, você vai desafinar também e o restante do coral também vai desafinar. Então ela fala que não necessariamente porque uma pessoa, né, tá precisando, ou porque uma pessoa desafinou, ou porque uma pessoa está mal, que isso tenha que mexer com toda a estrutura, toda a esfera de todo um grupo. Ou seja, as necessidades daquela pessoa, ela sim deve ser atendida. Mas será por você, Superman, Mulher Maravilha, né? Então a gente tem que descer um pouquinho desse pódio que nós falamos aqui no vídeo anterior, nesse lugar de soberba, nesse lugar, né, de que eu sou boa, de que eu sou bom, né, para tirar as pessoas de situações de apuro, de emergência. Sendo que toda vez que você faz esse movimento, você faz de forma inconsciente, porque no sentido você quer ser salva, você quer ser acolhido, você quer ser alcançado, tá? Então você faz esse mecanismo no sentido de projeção, no sentido de acolher o outro porque quer ser acolhido. Então, ela fala aqui, essa é a sua vida, como que é vivê-la? Né? No sentido, será que você vai deixar sempre ser regido pelo outro? No sentido desse coral que será que tem que desafinar todo mundo ao cantar, né? Só porque uma pessoa desafinou? Então é assim a vida, a gente não pode ser levado por pessoas, a gente tem que ser mais agente, tá? Porque na medida que a gente vai se desligando, a gente vai se ouvindo, se conhecendo, se olhando, né? Se entendendo, que é aquilo que ela propôs no início. Então, sobre as nossas emoções agora, sobre o que o outro está trazendo um problema e a gente está tendo a percepção sobre o outro. Não necessariamente todo tipo de sentimento que a gente tem, que a gente tem que eliminar. Ou seja, se a gente está sentindo uma tristeza, né, porque está vendo alguém precisando, né, não é porque a gente tem que fazer coisas boas para apagar essa tristeza na pessoa. Pelo contrário, a gente tem que acolher essa tristeza que veio até a gente e entender o porquê funcionamos assim. Temos que entender porque achamos necessário, né, mudar essa pessoa, ter que mudar essa pessoa, achar que podemos mudar essa pessoa, achar que podemos fazer por essa pessoa mais do que ela por ela mesma, né? É aquele exemplo que eu costumo dizer, né, que é desde criança, o que você deturpa nas crianças no sentido de emoção. Quando uma criança está triste, um adulto, na sua maioria, faz o quê? Ah, você tá triste? Toma aqui um doce, toma um picolé pra você ficar feliz. Mas quando você faz isso com uma criança, o que acontece? Você está deixando dela entender como que é a tristeza, como seria a solução dessa tristeza, porque a solução não está em dar coisas boas para tampar a tristeza, mas no sentido de acolher a tristeza e entender por que ela veio.
Porque assim, a gente deve ser frustrado, né? Tem hora e tem limite para as coisas acontecerem. Nem tudo tem que ser no momento que a gente quer, né? As frustrações da vida nos trazem também alegrias também. A gente tem ali também um sistema compensatório ligado ao nosso prazer, que a gente também não pode ter prazer 100% toda hora e todo dia. E aí como que a gente vai reformular e vai ajustar esse sistema compensatório do prazer? Como que a gente vai discernir? Como que a gente vai saber o que é prazer, o que não é prazer? Tá entendendo? Se a gente só tem alegria. Então não é assim que funciona, gente. A gente tem que criar borda, limites, né? Dizer para o outro quando a gente quer, quando a gente não quer, e vice-versa, se é de fato de forma legítima, né? Mas também a gente tem que se atentar às nossas emoções também, não forjando as nossas emoções, mas no sentido de conhecer as nossas emoções, acolher, para que de fato a gente possa saber os nossos limites e o limite do outro também, e passar a entender que o outro está triste porque também faz parte, né? Claro, evidentemente que adviram algumas coisas sobre a vida daquela pessoa que a entristeceu, que a deixou naquela situação, e que você não é a solução dos problemas daquela pessoa, você é a solução dos seus problemas. Então, quando você está bem firmado, quando você está bem estruturado, você consegue até mesmo auxiliar as pessoas em alguma coisa. E aí a gente vai pincelar aqui aquele grau que a gente costuma dizer aqui, né? Que como se diz, o grau de equilíbrio de empatia. O grau de equilíbrio de empatia é aquele sentido de que, você está precisando de ajuda? Eu posso ajudar em alguma coisa? E deixa a pessoa dizer se você pode de fato ajudar alguma coisa. Porque às vezes também você toma partido, você quer ajudar, você está dizendo ali para a pessoa de forma inconsciente que você é soberba, que você se acha, né, que você não entende a dinâmica da vida, né? E às vezes a pessoa nem quer ajuda, entende como se ela não fosse capaz de resolver os problemas dela. Então veja que é uma toda dinâmica por detrás disso, tá certo? Então o grau saudável da empatia eu posso te ajudar? Você gostaria que eu te ajudasse em alguma coisa? No meu nível de consciência, naquilo que eu posso ajudar, nos meus limites? Você quer alguma ajuda? Agora, diferentemente, uma pessoa que é totalmente, que age em excesso e em desequilíbrio com a empatia. A pessoa acha que vai salvar a outra e se bobear leva até para dentro de casa para dar banho. Então, vocês estão entendendo o desequilíbrio entre as coisas? Então, assim age o codependente emocional. Tá? Ele age como se ele fosse salvador daquela pessoa, então tem que ter muito cuidado. Então é aquela problemática que ela traz aqui nesse vídeo pra gente resolver e pensar sobre e resolver, né? A vida é sua, como que você quer vivê-la, né? Então ela fala aqui também pra gente parar de reagir, parar de ser reativo. O codependente emocional, ele quer reagir a tudo. Não necessariamente você vai ter que reagir a tudo. Vai ter horas que você vai ter que ficar parado. Tem hora que você vai ter que ficar parado com essa cara de taxa mesmo, sabe? Diferente de todas essas emoções, né? De todas essas emoções. Vai ter hora que você vai ter que se dar o luxo de ficar parado, de não reagir. Porque tem coisa que não te cabe, tem coisa que não é problema seu, tem coisa que não vai te adicionar nada, tem coisa que você fazendo você não vai mudar a vida do outro, porque o outro tem que passar por esse processo. A gente mesmo tem que passar por certos processos, que é aquela máxima, que a gente passa por certas coisas na nossa vida, sabe? E aquelas coisas vai se repetindo por conta de quê? Um exemplo, né? Uma pessoa codependente emocional que atrai pessoas abusivas. Por que você atrai tanto? Porque você nunca aprendeu. Porque o dia que você aprender, você vai dizer, não, até aqui foi, acabou e pronto, acabou. Então você vai criando bordas, vai criando limites, né? Então nem sempre você vai ter que reagir. Vai ter hora que você vai ter que ficar parado. Vai ter hora que você vai ter que parar para pensar naquilo que você está fazendo da sua vida. A vida é sua. E como você quer viver a sua vida? É a pergunta da Melody. Tá certo? Então, sentir pena de si mesmo, fazer tudo que as pessoas esperam sobre você, acolher as pessoas, validar as pessoas e fazer o contrário para você,
Então isso é complicado, é a sua vida, né? Você está colocando a sua vida na mão do outro, você está entregando aquilo que você pode fazer de bom por você, está fazendo pelo outro. Então faça primeiramente por você, para que você se sinta bem, equilibrado e em dia, para que um dia você possa auxiliar alguém, possa ajudar, mas dentro dos seus limites, entendendo os seus limites para que você não adoeça, tá certo? Até o fato da gente dar em demasia para uma pessoa, dar em excesso, dar demais, isso também nos coloca numa posição em desvalor, que é o costume dizer sobre a balança. Os pratos da balança devem estar equiparados. Ou seja, essa é uma pessoa, essa é você. Os dois têm que dar e receber na mesma proporção. Então, se você dá demais, é como se fosse uma banana na balança. Se você dá demais, vai pesar demais, vai descer, vai entrar em desvalor. Então, você vai ficar lá embaixo e o outro vai ficar se sentindo lá em cima, né? Então, para que eu vou dar? Se eu só estou recebendo, se é isso, aquilo. Então, até para dar também, a gente tem que ter equilíbrio. Encontrar o equilíbrio das coisas, tá certo? E aqui eu coloquei também, para ler, para não ficar só nas minhas palavras, embora eu esteja fazendo uma releitura do livro, mas vou ler aqui um pedacinho que ela fala sobre isso. Que ela fala sobre reagir, né? Que a gente não deve reagir a tudo. Vamos atentar aqui para a leitura, ó. A maioria dos codependentes é reacionária, como ela chama, né? Que é de reação. Reagimos com raiva, culpa, vergonha, ódio de nós mesmos, preocupação, mágoa, gestos controladores, cuidado, depressão, desespero e fúria. Reagimos com medo e ansiedade. Alguns de nós reagimos tanto que chega a ser doloroso estar perto de alguém e torturante estar em grandes grupos de pessoas. É normal reagir e responder ao nosso ambiente. Reagir faz parte da vida, faz parte de interagir, de estarmos vivos e sermos humanos. Mas nos permitimos ficar aborrecidos demais, distraídos demais. Coisas pequenas, coisas grandes, qualquer coisa tem o poder de tirar-nos dos trilhos. E a maneira que ficamos depois, que reagimos, geralmente não é boa para nós. Por quê? Porque se desprendeu tanto de si que se sentiu esvaziado de si, né? Vamos continuar aqui. Podemos ter começado reagindo e contestando rápida e compulsivamente de maneira a nos ferir. Apenas sentir rápida e compulsivamente já é o bastante para nos ferir. Mantemos-nos sempre em estado de crise. A adrenalina flui, os músculos se retesam, prontos para reagir à emergência que geralmente não são emergências, que é aquilo que o nível da ansiedade faz com a gente, que nós falamos no vídeo anterior, que eleva tanta adrenalina, você fica se achando tanto que você tem que fazer certas coisas para sua ansiedade ir embora, porque a ansiedade traz sudorese, desconforto, traz depressão, síndrome do pânico, desperta tantos gatilhos dentro de você que enquanto você não resolve, a sua adrenalina fica lá em cima, você fica super agitado, você acha que o melhor remédio é você dar o quê? Uma dose de alegria para aquela pessoa que está sentindo a tristeza. Mas não é. Às vezes a pessoa tem que sentir aquela tristeza também para aprender o que é o que nós estamos falando aqui. Tá? Então, repetindo, apenas sentir rápido e compulsivamente já é o bastante para nos ferir. Mantemos-nos sempre em estado de crise, a adrenalina flui, os músculos se retesam. É tal esse verbo aqui, gente. Se alguém faz algo, devemos fazer algo de volta. Se alguém diz algo, precisamos dizer algo de volta. Se alguém se sente de certa maneira, precisamos sentir-nos de certa maneira. Não necessariamente, você pode ficar parado, inerte. Nem sempre você tem que reagir, tem que aprender a fazer esse exercício. Saltamos sobre a primeira sensação que desponta em nosso caminho e depois mergulhamos nela. Pensamos a primeira coisa que nos vem à mente e depois ficamos a elaborá-la. Ou seja, o codependente emocional é muito ansioso, sempre vai vir alguma coisa já assim de prontidão na cabeça dele. E você, por ser codependente emocional, se você não estiver criando bordas, se reeducando, se analisando, se observando, o que vai vir na sua mente? De sopetão, assim, de rápido. Ah, eu vou lá, vou acolher. Ah, eu vou lá, vou socorrer. Ah, eu vou lá, vou resolver aquilo para a pessoa, vou salvar a pessoa. Mas não é assim, sabe? Dizemos as primeiras palavras que se formam em nossa língua e às vezes nos arrependemos. Fazemos a primeira coisa que nos vem à cabeça, geralmente sem pensar. Esse é o codependente emocional.
Esse é o problema, reagimos sem pensar honestamente sobre o que precisamos fazer e como queremos lidar com a situação. Nossas emoções e nossos comportamentos estão sendo controlados e disparados por todo e tudo à nossa volta. Então, ser controlado pelo outro, por tudo e todos pela nossa volta, isso é traço de codependente emocional. Que uma pessoa que é firme de si, ela não se deixa levar pelas outras pessoas e pelo ambiente, ela é firme de si. Então aqui, isso significa que perdemos o controle, estamos sendo descontrolados, sim. Então tem que entender o que é seu e o que é do outro. Quando reagimos, abrimos mão de nosso poder pessoal, dado por Deus, de pensar, sentir, de nos comportar em nosso melhor interesse. Permitimos que outros determinem quando fiquemos felizes ou não, quando ficaremos em paz, quando nos aborreceremos, o que diremos, faremos, pensaremos e sentiremos. Abrimos mão de nossos direitos de nos sentir em paz em nossos ambientes. Então ela fala que toda vez que você quer agir de prontidão, né, quer dar aquele supetão, aquela loucura de querer resolver o problema dos outros, você está perdendo o seu controle, porque o outro está te dominando. Então você tem que se dominar, tá certo? Então, gente, essa foi a contribuição desse vídeo, tá certo? Espero que você tenha gostado, que foi sobre a vida é sua, como você quer vivê-la, tá certo? Um beijo e fique com Deus. E vai se educando, tá bom? E se observando. Esse é o processo de cura. Beijo.